Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá! As memórias dentro de nossos cérebros são tão fáceis de mudar, né? Elas estão sujeitas a mudanças violentas e muitas vezes são interpretadas apenas pelo contexto em que nos lembramos delas. Nada exemplifica melhor isso do que as lembranças da infância, que podem oscilar muito, desde o carinho até desespero e a culpa, dependendo do humor em que estamos quando nos lembramos dessas memórias. Tenho vivenciado isso ultimamente quando me lembro das interações que tive com meu pai. Ele era um homem orgulhoso que sempre considerei que fazia o melhor para sustentar nossa família. Éramos frágeis perante a sociedade, podendo facilmente sermos destruídos pelas adversidades da vida, mas meu pai era o núcleo de ferro em nosso centro que nos sustentava, mesmo nas adversidades mais fortes. Ele era um homem em todos os sentidos da palavra. Trabalhava muitas horas e chegava em casa exausto, mas ainda reservava bastante tempo para mim. Era duro e rigoroso, mas justo e nunca cruel comigo. Ele me ensinou lições sobre a vida e o que devo esperar dela diariamente. Ele nunca pediu mais de mim do que sabia que eu poderia lhe dar. Minha mãe era uma mulher doce e carinhosa. Era tudo o que meu pai não era, e acho que é assim que deveria ser para todo mundo. Este é o equilíbrio que supostamente moldará você em um membro funcional da sociedade. Minha mãe, porém, nunca poderia ter entendido o que meu pai e eu compartilhamos. O vínculo que compartilhamos era especial, e desde que cresci o suficiente para realmente entender minhas ações, meu pai estava lá para garantir que eu as enquadrasse no contexto certo. Ele me diz que moldamos nosso próprio destino e que cabe a cada um de nós fazer o que for necessário para garantir a sobrevivência de nós mesmos e daqueles que amamos. Acho que é por isso que raramente considero errado o que fizemos. Esse pensamento passava pela minha cabeça de vez em quando, mas sempre me lembrava das sábias palavras de meu pai quando as dúvidas tomavam conta de mim. Temos que moldar nossos próprios destinos. Temos que ser aqueles que fazem o mundo trabalhar para nós e não nós para o mundo. É por isso que, apesar de meu pai já ter morrido há muito tempo e de eu ter um filho para criar agora, não tenho medo. Eu faço o que tenho que fazer. Ultimamente, tenho sentido aquela sensação estranha de dúvida. Geralmente, isso me ocorre quando estou entrando no carro, me preparando para fazer o que sei que deve ser feito. Parece errado enganar as pessoas para que venham me buscar, mas sei que elas têm coisas de que preciso. E quando vejo aquele último brilho deixar os olhos delas, tenho que admitir que isso me lembra dos bons velhos tempos quando eu observava meu pai fazendo seu trabalho. Todo mundo conhecia o Sr. Jonas, que enlouqueceu há cerca de 40 anos. Todos sabiam que ele havia assassinado a esposa, Caroline, o filho de 5 anos e a filha de 8. Todos sabiam que ele havia massacrado seus corpos, feito coisas desumanas com eles, destruindo-os, quase deixando irreconhecíveis. Todos sabiam que depois seu corpo foi encontrado pendurado no teto, o rosto inchado e azul e os olhos bem abertos. Ninguém sabia, porém, sobre o terceiro filho da família, trancado no sótão por causa de sua doença mental. Ninguém sabia que ele observava sua família com desprezo,
sussurrando o tempo todo para as sombras que viviam nas paredes. Ninguém sabia o que ele havia planejado com seus amigos sombrios e fantasmagóricos, esperando por sua chance. Ninguém nunca soube que foi ele que fez tudo isso e não seu pai. E agora, depois que a casa foi alugada para outras pessoas, ninguém, nem mesmo os donos da casa, sabem que ele ainda está lá. Você sabe o que é preciso para deixar uma pessoa louca? Tipo, de verdade, eu sei. Existem vários fatores a serem considerados. Cada pessoa é diferente, por exemplo. Para alguns, os otimistas, é necessário um evento grande e catastrófico, como ser diagnosticado por uma doença terminal. Para aqueles que são fracos, pode ser necessária apenas uma pequena coisa, uma pequena coisinha para desencadear a merda toda e enviá-los para uma espiral de queda da qual nunca mais irão sair. Às vezes, é difícil dizer sem conhecimento íntimo da pessoa. Então, uma vez que você conhece uma pessoa, simplesmente se torna uma questão de saber se você deseja arruinar a vida dela ou não. Se você deseja brincar com as maiores esperanças e medos e deixá-las com a cabeça totalmente transtornada. A maioria das pessoas, as normais, obviamente, escolhe não destruir a vida daqueles que conhecem bem. Eu, no entanto, não fiz a escolha que a maioria das pessoas faz. Eu estava curioso, queria ver o que eu poderia fazer, até onde eu poderia ir. Então, escolhi uma cobaia. Trabalhamos juntos há anos e nos conhecemos muito bem. Eu conhecia suas dúvidas, suas maiores preocupações. Eu sabia o que significava mais para ele. Escolhi usar tudo isso contra ele. Estive lá com ele durante todos os momentos difíceis. Ele nunca soube que tudo foi orquestrado por mim, alguém a quem ele chamava de amigo. Ninguém sabia, mas eu estava lá quando ele abriu a caixa que dei de presente, o culminar de todo o meu planejamento. Vi a expressão em seu rosto quando ele viu as fotos dos corpos mutilados de sua esposa e de seus 2 filhos. Eu o observei cair na depressão e na insanidade, numa escuridão que tudo o consumia. Ele nunca mais veria a luz. Ele tirou a vida apenas uma semana depois. O encontraram pendurado em uma viga em seu porão. Você sabe o que é preciso para deixar uma pessoa louca? Eu sei. Represento o que pode estar na sua vida até agora, fingindo ser seu amigo e você nem percebe. Talvez eu te veja em breve. O pesquisador me conduziu até a sala de testes, sem nada além de uma cadeira e um monitor. Sentei-me, olhando distraidamente para a tela. Ela exibiu imagens minhas momentos antes, dando uma visão externa de mim mesmo entrando na sala. Era claramente uma gravação feita por alguma câmera invisível, aparentemente escondida dentro do próprio monitor com base na perspectiva. Fiquei perplexo. Depois, achei um pouco engraçado. E depois, fiquei curioso. Levantei meu braço direito e, depois de um pequeno atraso, me vi fazendo o mesmo movimento. Eu disse olá, fiz uma pausa e recebi um olá de volta. Houve som. Depois de alguns minutos disso, o vídeo pulou um pouco e depois pareceu ficar em loop. Não importa quais ações eu tomava, o meu eu da tela simplesmente permaneceu confortável em seu assento. Mesmo assim, eu assisti. Lentamente, enquanto assistia, comecei a notar pequenas alterações ocorrendo no vídeo, como se alguém o estivesse editando enquanto ele era reproduzido. Com o tempo, minha expressão na tela, que era normal, tornou-se brava e maldosa. Minhas sobrancelhas franziram e estreitaram quase de raiva. Meu olhar, geralmente indiferente, agora estava voltado diretamente para frente.
Para a câmera, era como se eu estivesse olhando para um espelho de puro ódio. Eu me senti desconfortável. Ninguém havia me falado sobre isso antes da pesquisa e eu realmente não tinha certeza se isso era uma série intencional de efeitos ou uma falha no equipamento. Nervoso, deslizei no meu assento. Então, levantei até a porta, balançando a maçaneta trancada. Com licença, acho que tem alguma coisa errada com o vídeo aqui, falei. Sente-se, ouvi uma voz. A minha voz. Virei-me para o monitor e nele me vi inclinado para a câmera. Meu eu do monitor falou: ainda não terminamos. Eu era guarda noturno em uma espécie de prisão. Todo mundo tinha ido para casa no fim de semana e eu estava preso nesse lugar estranho e escuro, monitorando as câmeras de segurança. Algo nessa prisão estava errado. Todos os prisioneiros pareciam inofensivos. E algo mais bizarro é que a prisão tinha até crianças. Deus sabe lá o motivo. Eu estava com muito medo de questionar e fiquei quieto. Por volta das 13h34 da madrugada, a câmera do corredor 4 da ala oeste começou a piscar. Eu verifiquei. Tudo normal. E exatamente às 13h37, a energia desligou e o gerador que mantinha os sistemas de segurança foi ativado. As imagens das câmeras ficaram em um chiado. De repente, a câmera do corredor 4 voltou a funcionar. Não havia energia e estava escuro. Apertei os olhos para enxergar melhor e quando percebi, engasguei. A cela 3703 tinha sido aberta e havia pés perto da câmera. Os pés de uma menina. A garota a quem a cela pertencia. Alguém deve ter arrancado a câmera da parede com o cabo de alimentação intacto e colocado no chão e essa garota morreu ao lado dela. Eu corri para o corredor 4. A energia não tinha voltado. Chegando ao final do corredor, parei e olhei para a câmera. Não havia sido arrancada, ainda estava intacta na parede. Quando vi o que estava próximo no teto, caí de costas, recuando. Meu coração estava batendo forte. Foi quando vi que a cela 3703 já estava fechada e a menina estava sorrindo lá dentro. Eu corri. Não sei o que é aquela prisão ou o que aconteceu naquela noite, mas posso com certeza lhe contar uma coisa. Quando olhei para dentro da cela, no momento em que sorria, a menina não tinha pés. O dono da loja do outro lado da rua carregava um tapete enrolado até a calçada com um par de pés decepados em cima. Eu estava bêbado e provavelmente vendo coisas. Meu médico me disse que eu começaria a ter alucinações se continuasse bebendo. Um momento depois, um caminhão de lixo parou e um homem de verde pegou o tapete, acenou para o dono da loja e o jogou no caminhão de lixo. O som de algo sendo triturado me fez tremer de horror. Algumas noites depois, vi um morador de rua desmaiado no mesmo local da calçada. Eventualmente, um caminhão de lixo passou e o mesmo homem uniformizado o jogou no caminhão enquanto ele esperneava e gritava. Depois dessa alucinação, larguei as bebidas e planejei parar com o álcool. Também comecei a ver pés pelo meu apartamento saindo debaixo dos móveis. Alguns dias depois, o dono da loja me viu em frente à minha casa e acenou, gesticulando para que eu fosse até ele. Por curiosidade, eu o segui. Não consegui andar mais do que alguns metros antes de ser atingido na nuca. Acordei com o som de um caminhão de lixo se aproximando, mas não conseguia mexer os braços e meus pés estavam frios. Até a próxima. Obrigado.